Muito bom dia, ou boa tarde, boa noite, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto atual, que é sobre as queimadas que estão acontecendo na Amazônia, que isso é o que vem acontecendo há vários anos já. É importante falar desse assunto. E hoje, quem vai falar com a gente sobre esse assunto vai ser o professor Willer. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo agora, né? É um prazer aqui começar esse papo aqui desse podcast aqui de história, tá? Então a gente vai tentar aqui conversar um pouco sobre esse tema aí com vocês. Esse é um assunto que muita gente não entende a situação atual, né? Infelizmente. E, assim, para quem mora aqui nessa região, né, nota-se bem mais da situação. Mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais a situação atual, principalmente se tiver alguém assistindo de fora, né? Que não acompanha, né? Essa questão das queimadas, né, não é algo recente, né? Algo já vem de há bastante tempo, né? Na Amazônia, principalmente, né, o processo de monitoramento é feito pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, eles fazem o monitoramento já há bastante tempo, né? Então, eles têm também a parte de desmatamento e focos de calor, né? Que são pontos onde você tem ali, ó, onde está tendo ali a derrubada da floresta e tocando fogo naquela região ali, né? Então, esse monitoramento já vem há bastante tempo. Não é algo recente, né? Essa parte tá fumaça agora, antes não estava. Não, todo ano praticamente tem focos de calor aqui na Amazônia, todo ano tem essa parte de... Beleza? Sim, e inclusive por que ficou mais evidente nesse ano, né? Porque, por exemplo, ano passado, né, 2022, foi um dos piores anos, né, do desmatamento também das queimadas, mas não ficou tão evidente assim. Por que atualmente está tendo toda essa fumaça visível? Tem alguns fatores que evidenciaram essa questão, né? Primeiro, o El Niño, que foi muito forte, né? A NASA ela tem um processo de monitoramento, né, no oceano, que é a NOAA que faz, e eles evidenciaram que viria um El Niño muito forte esse ano. Então, esse El Niño, o que ele ocasiona? Ele ocasiona estiagem forte na região norte e nordeste do Brasil, contrapartida chuva, né, temporais, né, na região sul e sudeste, né, no caso do nosso território. Além disso, né, ocasionou que as águas também do Oceano Atlântico Sul também esquentaram bastante, porque o El Niño nada mais é do que a temperatura do Oceano Pacífico acaba esquentando e isso modifica os ventos, né? Então esse transporte a corrente dos ventos para cá, né, modifica, então ocasiona pouca chuva para cá. Então uma das coisas foi que calor intenso, né? Então isso proporcionou que a pessoa pudesse tocar fogo, tivesse pouca precipitação. Então pouca precipitação, muita fumaça. Então o que aconteceu foi isso, né? Não que esse ano teve recorde de desmatamento e queimada na Amazônia. Ano passado foi mais. Só que não teve tanta evidência porque o El Niño não estava influenciando que nem esse ano teve, né? Então, basicamente seria isso, né? E, inclusive, eu vou até mostrar um gráfico que está no site do INPE. Inclusive, vocês podem visitar esse site para ver como são tanto os dados atuais quanto os dos anos passados, né? Então, vai estar aparecendo aí na tela o índice, né, de tudo. E, assim, tipo, como que, por exemplo... Pera, não me veio na mente agora exatamente a palavra. Ok. Que, assim, recentemente, né, tipo... Isso é algo que não vem sendo falado, por exemplo, né, tipo... Existe algum motivo para isso? Porque alguns anos anteriores, várias pessoas, né, mencionaram sobre o problema do desmatamento, também das queimadas, mas atualmente, né, tipo, nenhum governo, por exemplo, se pronuncia direito sobre isso, né? Tipo, existe algum motivo por trás disso?
Na verdade, assim, essa questão de pronunciamento sobre dados de desmatamento, né? Quem faz coloca para o governo, né, federal no caso, né? É o INPE, né? Ele disponibiliza os dados e os dados são... Só que tem a questão governamental do Estado, né? Então, o Estado, ele é o ente federal que tem o poder de monitorar o seu Estado, né? No caso aqui, o INPAAN, né? Instituto de Proteção da Amazônia, ligado a essa parte de verificar onde está tendo os focos de incêndio. Inclusive, eles fazem monitoramento disso também, né? Só que eles tentam não... essa questão de mídia, né? Muitas das vezes ela é financiada pelo Estado, né? Tanto o Estado, o governo federal, quanto o governo estadual e até mesmo municipal, né? Porque eles acabam não colocando isso em evidência para não colocar algo contra eles mesmos, né? Se eles mostrarem uma imagem negativa do seu município, do seu estado, né? Você vai ter o quê? Menos turista vindo para cá. Então tem essa questão, né? Então eu acredito que seja mais em relação a isso, né? Sim, manter as imagens, né? Manter a dizer, olha, tá tudo bem, né? Tá tudo funcionando, não tem nada, não tem esse tipo de problema, mas em relação a isso. E, inclusive, né, tipo, isso é algo que, assim, eu pelo menos acredito que isso afeta só o Brasil. Ou existe algum outro país que é afetado também das queimadas, tipo, ou é o mundo inteiro? Entendi. Assim, olha, quando a gente fala de Amazônia, né, a gente não pensa que a Amazônia é só a Amazônia brasileira, não. Tá? Tem a peruana, boliviana, colombiana, né? Então, esses países também são afetados. A Bolívia tá tendo muito foco de incêndio agora, na Bolívia. Ano passado também teve muito foco de incêndio na Bolívia, né? Então, esses países onde a floresta amazônica faz parte, né? A gente chama de Grande Amazônia, né? Também tem essas evidências, né, de foco. Não só aqui, né? A gente está falando de floresta tropical como um todo, né? Mas a gente vê incêndios em vários pontos florestais também, que não seja só aqui, né? Teve a questão na Califórnia, sempre tem um período de estiagem, né? Tem que evidenciar também a questão de não é só o agricultor, ou o pequeno agricultor, né, que toca fogo, né? Existe também, devido à estiagem ser muito grande esse ano, né? O que aconteceu? Um resto de bagana de cigarro, um caco de vidro, tudo isso gerou o que a gente chama de fogo espontâneo, né? Então acaba deixando ali, não tem ninguém para apagar e acaba se alastrando, né, o fogo naquela área. Né? Então tem isso também. Sim. E aí, outra coisa que eu também estava vendo, por exemplo, é que isso tudo, né, não só afeta a qualidade de vida, né, e outras coisas, salubridade, né, é o termo, né, mas também afeta, por exemplo, economicamente, né, mas o que afetaria isso exatamente, tipo, na economia? Tem verbas que são destinadas, direcionadas, né, para a questão ambiental, né. Então, uma coisa que a gente nota aqui, por exemplo, aqui tem um fundo amazônico. Né? Quem está preservando mais a floresta, né? Quem preserva mais a floresta acaba recebendo uma fatia maior do fundo amazônico, né? Então, e esse fundo amazônico que a gente fala são verbas que vêm de internacionais, né? Então, de outros países, Noruega, né? Finlândia, Alemanha, né? O próprio Estados Unidos, eles financiam, né? Para que você consiga manter, digamos assim, a floresta em pé. Né? Então, quanto mais você desmata, quanto mais você toca fogo, né? Menos esses países vão liberar verbas, né? Nós tivemos problema agora ano passado, ano retrasado, né? Por conta disso, né? Então, isso é um dos motivos aí. Sim, inclusive sobre o Fundo Amazônia, né? Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa sobre que tinha 2 países em específico que eles foram doar, mas depois eles cancelaram tudo, né? Eu não lembro quais eram, né?
Mas, tipo, qual era o motivo disso, do cancelamento? Assim, porque existe, a gente chama de contrapartida, né? O que é contrapartida? Tá, eu vou financiar, digamos, sei lá, 100 milhões para o Fundo Amazônia. Mas, em contrapartida, eu quero que o governo, né, promova uma maior fiscalização. Ou eu quero que o governo se comprometa a diminuir o desmatamento. Então, eles colocam contrapartida. Aí, se o governo dizer, não, eu quero só que você me dê o dinheiro, mas eu não quero fazer nada disso. Aí o Fundo Amazônia vai dizer assim, não, então eu vou financiar. Então, o que acontece é isso, né? Então, o que aconteceu acho que foi 2 anos atrás, se eu não estou enganado, foi que a Noruega e a Alemanha tiraram o dinheiro do Fundo Amazônia, né? Porque senão, se você não se compromete a manter a floresta em pé, então não tem por que a gente estar financiando. Então, essa foi a questão toda do Fundo Amazônia. Inclusive, tipo, de novo falando sobre o posicionamento político, né, que nem você disse, não está sendo muito falado em público, né, por causa, né, das imagens, mas tem alguma ação a política que tenta evitar esses problemas, ou no caso, nada ainda, tirando o Fundo Amazônia, claro? Não, assim, o que eu vi agora, né, que vieram o pessoal do Preve Fogo, chamado, né, para tentar combater, né, mas eu vejo que existe muita passividade do governo em relação ao que foi feito ano passado para esse ano, vamos citar o caso. Eles já sabiam onde tinham focos de incêndio, já sabiam quais os municípios que tinham maior foco de incêndio, então o governo ele não se posiciona antecipadamente, né, em relação a isso, né? Então ele poderia ter colocado fiscalização maior nesses pontos, né? Que ele sabe os municípios onde tem o maior, onde tem a expansão da fronteira agrícola. Eles têm esses dados, né? Então era muito fácil deles fazerem isso, né? Então o que faltou mesmo foi isso, né? Articulação do governo, né? Seja na esfera federal, estadual e municipal, né? Se articular, né? Para combater efetivamente essa questão, né? Agora que aconteceu foi que eles começaram Manaus está coberto de fumaça, precisamos fazer alguma coisa, então o município se posicionou, aí o estado começa a se posicionar, o governo federal manda pessoas para combater esses focos de incêndio, entendeu? Então, se a gente notar também, ó, não é só na Amazônia, Pantanal há 2 anos atrás também foi horrível, né? Então, em termos de incêndios florestais na área do Pantanal, né? Então, essa é uma das causas principais, é isso, falta de um planejamento mais efetivo, né? Sim. E outra coisa que eu queria perguntar é sobre o motivo dessas queimadas, por exemplo. Porque eu tinha visto, né, que um dos motivos é o garimpo, né? O garimpo ilegal, né, principalmente, né? Que produtos como mercúrio, né, acaba sendo prejudicial para a natureza. Mas, tipo, quais são os outros motivos além desse para as queimadas, né? Assim, o garimpo em si, o cara precisa abrir caminhos, né, na mata, acampamento, né, há um certo desmatamento, né, mas não é o principal motivo, né. O principal motivo mesmo, né, seria a expansão agrícola, né, porque para você plantar, você precisa derrubar a floresta. Então, um dos principais motivos é esse, né, expansão da fronteira agrícola na Amazônia, né. Então, você tem que expandir para plantar, né, para agricultura, para pecuária, né. Então, você não vê o boi no meio da floresta, você precisa desmatar para colocar lá o gado, né? Então, o principal motivo é esse. Aqui na região metropolitana afetou muito a cidade, né? Essa questão. Então, basicamente seria isso daí. A agropecuária é o principal fator do desmatamento na Amazônia. Sim. E
por exemplo, uma das consequências disso, né, inclusive, é justamente os animais em si, né, tipo, que muitos deles podem acabar fugindo da floresta, né, indo para lugares, né, que eles não possuem, que eles não estão habituados, né, por exemplo, né. Essa é uma das maiores consequências, né. E tem por agora foi umas esqueci o que eu ia falar. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer além disso tudo que a gente tinha conversado? Assim, tem a questão do desmatamento, tem a... Desculpa, gente, porque tá tendo um evento aqui na escola, né? Então... Eu estou vibrando aqui com a participação aqui, é isso. Sim, pois é. Mas é assim, não é só questão do desmatamento na Amazônia. A Amazônia em si, né, ela tem poucos dados em termos de monitoramento, né? Se a gente for verificar a Amazônia antigamente, né, existem algumas evidências que na Amazônia o clima era diferente, né? Como assim o clima é diferente? Em alguns pontos na Amazônia, a vegetação é diferenciada. Tá? É campina, campinarana, o solo é mais arenoso. Tá? Então, isso evidencia que antigamente aqui, né, no pretérito, a Amazônia, o clima aqui já foi bem diferente. Não? Então, o nosso monitoramento que nós temos ainda é da década de 90. Né? A mesma coisa para os rios. Né? A régua mais antiga que nós temos aqui, que monitora as cheias e vazantes dos rios, a mais antiga tem 102 anos. Então, isso em termos de dados, é muito pouco. E há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, como é que era a dinâmica do rio, né? Então, a gente não tem esses dados, né? Então, será que há 300, 400 anos atrás a floresta era do jeito que é hoje? Então, nós não temos dados suficientes, né? Nós sabemos o que nós temos de dados agora, né? Nessa pequena janela de tempo. Mas, fora isso, né? Então, o que a gente precisa é tentar avançar, né, na questão da pesquisa, né, na Amazônia. Então, como a gente vai perdendo biodiversidade, né, a gente vai perdendo praticamente uma biblioteca toda, né, em termos de dados. Você não sabe o que tinha ali que foi queimado, que foi, em termos de biodiversidade, é horrível isso. Sim. E uma coisa que eu gostaria até de falar é sobre a questão da chuva, né, por exemplo. Porque, assim, muitas pessoas dizem, né, que a Amazônia, né, é o pulmão do planeta, né, mas não é isso, né. E, inclusive, a Amazônia filtra muito mais a água, né, se você não se enganado, porque em todo o processo de vaporização que as árvores absorvem a água e expelem o vapor, né, se não se enganado. Né? Aí... O pessoal tá vibrando aqui com o Gustavo, mano. Sim, celebridades aqui. Mas, pois é, tipo, toda essa água ela é filtrada pelas árvores e aí são expelidas em forma de vapor. Que dessa forma, né, surgem as nuvens de chuva, né, inclusive. E é por isso que uma certa parte do Brasil, né, ela possui mata, né, que não é um deserto, né, porque era para uma parte do Brasil ser um deserto, mas que não é, graças à Amazônia, né. Inclusive, gostaria até de perguntar sobre isso, né, tipo, como que isso acontece, né, tipo, sobre essa parte deserta, né, que era para existir, porque infelizmente, né, com as queimadas, né, tá tendo menos árvores e como consequência menos chuva, né. Isso. E também como essa falta de chuva acaba prejudicando no geral, né. Eu gostaria de saber disso. Assim,
falar um pouco para o pessoal tentar lembrar, né, do ano passado, não afetou tanto para cá, né, a questão das fumaças, né, mas afetou lá na região sudeste. Não sei se alguém está lembrado aí, mas inclusive São Paulo, né, caiu aquelas foligens das queimadas que aconteceram aqui ainda, né? Então, a questão a gente vê a dinâmica atmosférica, né? Então, a mesma coisa, né? Nessa latitude que nós estamos mais ou menos aqui, mais na latitude sul, né? A floresta amazônica ela vai influenciar diretamente na chuva na região centro-oeste e sudeste. Né? Tem uma pesquisa no INPA que eles fizeram, né? Verificando o monitoramento dessa vapor de água que é transferido daqui para lá, né? Que eles chamaram de rios voadores, né? Não, então esses rios voadores que são chamados, né, eles vão influenciar diretamente nessa região. Quanto menor a quantidade de floresta aqui, menos evapotranspiração, né? Isso é, menos vapor de água na atmosfera. Então, vai diminuir as chuvas nessa região e nessa latitude a gente já verifica que existem vários desertos nessa latitude. Pode pegar aqui o Kalahari, né? Pode pegar o deserto do Atacama, pode pegar o deserto da Austrália, que são nessas mesmas latitudes, né? Então, possivelmente, na região ali do Planalto Central, existiria ou vai existir, ninguém sabe, dependendo do que acontecer aqui na Amazônia, um deserto, caso se desmate do jeito que vem acontecendo na Amazônia, né? Essa é uma das evidências aí que possivelmente pode ocasionar, né? Gostaria de perguntar, né, algumas formas de evitar esses problemas, né, que para as pessoas se conscientizarem, inclusive compartilhei um vídeo para as pessoas se informarem, né, sobre esse assunto. Mas o que nós, como cidadãos, né, podemos fazer, né, para evitar problemas piores do que os que estão acontecendo atualmente, né? Assim, o que eu vejo, né, Gustavo, pessoal, é que, além de se informar, né, eu acho que uma das questões principais é você pegar por evidência, né, os dados confiáveis, né, que são repassados pelas instituições mesmo, né, e não ficar pegando informações que são, digamos assim, sem evidência científica, né, porque você repassa coisas que não são real, né. Então, o certo é você pegar os dados confiáveis, né. Então, dados do IBGE, dados do INPE, dados do INPA, né, pessoas que conseguem monitorar e que já fazem pesquisas, né, há muito tempo aqui na região, né. Uma das questões é essa, né. E a conscientização mesmo, né, da população, né, cobrar do seu governante que está ali, né, mostrar realmente que nós não estamos preocupados realmente com a Amazônia, né, não é só deixar a floresta em pé, é a população que existe aqui também, né. Existe uma população aqui na Amazônia, né, e essa população ela precisa ser ouvida também. Eu acho que esse é o recado principal aí para a galera aí que está nos assistindo. E eu gostaria até de dizer o seguinte, que até a mínima ação, né, ajuda. Muitas pessoas, né, costumam pensar o seguinte, que mas a minha ação não vai fazer diferença se ninguém está ajudando. Mas e se todos têm esse pensamento, por isso que não fazem isso? E é esse porém, tipo, por exemplo, uma coisa que sempre é ensinado na escola mesmo, né, por exemplo, a reciclar, por exemplo, né? Que é uma coisa muito importante porque isso prejudica principalmente também os oceanos, também tem toda esse porém. E muitos, né? Eu percebo que muitos jogam em lugares que não são corretos para se jogar justamente porque elas pensam, mas do que adianta eu jogar, só eu fazer essa ação, sendo que ninguém vai fazer. E, gente, vocês não podem ter esse pensamento, tipo, se todos nós nos conscientizarmos desse assunto e começarmos a agir sem pensar
na ação dos outros, fazemos a coisa certa por nós mesmos, apenas porque nós queremos fazer, tipo, vai ser melhor do que você pensar se todo mundo, que ninguém tá fazendo e por isso que não vai fazer. Você não pode ir na direção em que todas as pessoas estão indo. Você pode sim, e ao contrário, e é isso que se deve fazer para que não só o Brasil, mas como também o mundo mesmo, né, ser um lugar melhor. Isso é o que eu gostaria de falar, né, nesse final de vídeo. Inclusive, gostaria de agradecer, né, por aceitar, né, participar desse vídeo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar no final? Eu acho que, assim, eu agradeço, né, o convite, né, para participar, conversar um pouco aqui com o pessoal sobre esse tema, né, e verificar que tem muita coisa a ser explorada, né, acho que é uma coisa importante, e a consciência, né, cara, ter consciência, né, sobre a questão ambiental, que nós fazemos parte do meio ambiente, né, não achar que o meio ambiente é só floresta, é só os rios, não. O ser humano faz parte do meio ambiente, né, e ele tem, né, a sua importância também. Acho que é isso aí. Sim. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam se conscientizar sobre o assunto. E até mais!